Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana vamos fazer mais uma daquelas nossas listinhas de coisas que a gente assistiu nesse último trimestre, janeiro, fevereiro e março, né? São coisas que não fizemos podcast especificamente sobre aquilo. Inclusive tem uma coisa aqui que pode ser um pouco polêmico que a gente não fez um podcast, né, que talvez merecesse um podcast só sobre aquele tema, né, mas cada um aí pode julgar, né, se merecia ou não. Mas já foi um podcast que a gente já fez durante o ano passado, né, a gente já fez acho que de 4 vezes, né, durante a cada 3 meses. E esse ano a gente vai repetir de novo. Estamos aqui com Del, Oi, gente, mais um dia, mais uma lista, muitas coisas a assistir e recomendar. Alan Nicole. Pois é, né? Depois da maratona do Oscar, a gente ficou meio cansado também, né? Mas vamos lá, vamos fazer. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e como o Alan disse aí, a lista aqui pode até ser pequena, né, a minha lista aqui, mas são coisas maravilhosas. Vamos lá, por onde a gente pode começar? Eu acho que a gente pode começar por algo no auge aí do debate, né? Pode ser uma das coisas também que o público pode considerar que mereceria um programa só para ele, Já começar pela polêmica, então. pela polêmica. Uma das polêmicas, tem outra aqui que eu acho que considero uma Ah, polêmica. É a série Adolescência, a minissérie Adolescência da Netflix, uhum. né? 4 episódios de 1 hora cada, todos em plano sequência. Incrível de ver os bastidores dessa série. Pois é, que eu acho que é um dos destaques dele. A Alan não assistiu, não é isso, Alan? Não, eu não assisti ainda, mas eu sei do que se trata, todo mundo tá falando sobre isso, né? Então podem falar à vontade. Tá Pois na é, eu acho Netflix, parte importante. isso. Sim. Tirando, né, essa questão do plano sequência, que é o grande destaque técnico da série, ou seja, cada um dos 4 episódios, como o Del disse, foi gravado num grande plano sequência, onde não tem corte, até onde a gente sabe, não tem aqueles falsos cortes, né, como o povo diz, que são momentos que eles conseguem disfarçar um corte e dar um jeito ali de ter um corte, não. Todos os episódios são gravados de uma vez. Se tivesse algum erro em algum momento, eles teriam que refazer o episódio novamente. Teve episódios que foram gravados mais de uma vez, e eles tiveram que ver qual episódio que a gente vai aproveitar, qual tentativa, né, que eles Na vão aproveitar. verdade, de acordo com o ator que faz o Jamie, né, a criança, ele disse que tinham 2 takes por dia só. De tão longo que era, então são 2 takes por dia. Que foi o que surgiu, o que aconteceu, que causou o cansaço, que fez com que ele desse aquele bocejo no terceiro episódio, que foi a versão que eles Hum, acabaram escolhendo, porque ficou mais orgânica. Teve entendi. um improviso, né? Que foi o bocejo e daí a reação da atriz que tá fazendo a psicóloga. Pois Mas é. então, termine seu raciocínio. Tirando isso do plano sequência. Não, não, e tem outra coisa também que é interessante, o Stephen Graham, que é o pai da criança, do Jamie, né? Que no Uhum. último episódio é o episódio focado na família, né? E na última cena mesmo, assim, é uma cena dele chorando, né? E foi gravada essa cena, se eu não me engano, 4 vezes. E a direção, né, a cena que eu digo assim, o episódio, né, foi gravada 4 vezes. E a direção se aproveitou disso, entre aspas, tá? Se aproveitou disso, eles fizeram o seguinte: gravou 3 vezes, e na quarta vez, eles colocaram de uma forma que ele não percebesse, em uma das paredes, colocaram a foto da família dele, do ator, com a mensagem tipo, você consegue, acreditamos em você, para que quando ele virasse, ele visse a foto da família dele com essa mensagem apoiando ele e o choro dele fosse mais intenso, mais real. Aí aquela cena realmente assim é muito mais emocionante para ele, né, como ator, e foi a cena que foi aproveitada na série. Então, isso pegou Sim. muito o ator, né? Então, muito esse Pequenos episódio foi o cuidados, aproveitado, né? né? Uhum.
São Pois é. pequenos detalhes, assim, que fazem com que o episódio... Porque não tem nada de sobrenatural acontecendo, não tem nada de efeito, não é uma série simples, assim, na situação de história. Mas eu acho que justamente por eles lidarem com essa simplicidade, com cuidado necessário, com essa, vamos dizer, maestria, porque as atuações estão muito boas, porque tá muito bem gravado, tá muito bem estruturado, faz com que essa série ganhe o destaque que ela merece. E é um problema que todo mundo vem falando já, tanto que ganhou a atenção que ganhou, né? Falar sobre incels, focar no porquê e não em quem. Não, eles falaram, né, que eles não queriam deixar um mistério sobre quem fez. No primeiro episódio, no primeiro minuto, já sabe quem fez. Não tem É. mais, não tem dúvidas. A questão é por quê? O que levou a acontecer isso? E daí eles também basearam em vários fatos reais, em vários acontecimentos que já tinham ganhado os jornais e já tinham causado esse burburinho de meu Deus, o que é isso? O que é um incel? O que é uma comunidade Red Pill? Mas eles optaram por mudar a cor do menino que meio que fez com que essa série acontecesse, que era um menino negro. Eles mudaram para um menino branco para não tirar esse foco do porquê aconteceu, para ninguém falar, é porque ele era negro, é porque ele vive em outra parte da cidade, é porque... Não. É por causa da comunidade incel, é por causa da comunidade Red Pill. Então, eu gostei muito desse toque deles, dessa simplicidade, porém bem executada, extremamente bem executada. E eu acho que isso, Del, eu nem sabia disso, porque é o seguinte, nas entrevistas que eu vi o Stephen Graham falar, ele fala dessa notícia, né? Só que ele fala de uma. Porque ele é o criador da série, além de estar atuando como pai, né? Ele fala que o que levou, né, ele a fazer essa série, porque ele viu essa notícia, chocou ele, e depois de um tempo ele vê outra notícia, né, do mesmo estilo. E dá a entender que tá rolando, né? Coisas parecidas lá Tá no Reino rolando. Unido, né? Então, Pois é, assim, e daí a tanto, gente tanto consegue fazer esse faz paralelo a para fora cor, a também. cor a cor do rapaz, né? Então, assim, pode ter sido a primeira, pode ter sido a segunda, pode ter sido a terceira. Então, tanto faz qual é a cor de pele do rapaz, entendeu? Qualquer uma dessas notícias poderia ter inspirado qual seria o Luiz, inspirado o Jamie, né? No final de tudo, né? essas duas que ele cita são de meninos negros. As duas? Eles optaram por mudar o tom de pele, por quê? No panorama, a cor da pele não teve nada a ver com a situação. Porém, para você colocar numa série, para evitar que a mensagem seja deturpada ou vá para um lugar que você não quer que vá, você deixa o mais simples possível de adquirir essa mensagem. E o mais simples possível é deixar a pessoa o mais privilegiada possível. Ah, não E o auge sabia que dos era as duas. privilégios, um menino hétero, branco, classe média. Entendi. E que também não é uma família problemática, né? Que é o que é mostrado. É uma família que. Exatamente, uma família normal, sem problemas financeiros, sem, sem briga entre os pais, sem uma irmã mais velha que não seja bacana com ele. Então, não tem o que fazer, não tem o que falar. É realmente fruto de uma falta de comunicação, uma outra geração, outra linguagem, outros hobbies, né? Que a gente. Isso é uma coisa muito legal, porque. E esse é o bacana de fazer. Terminar de assistir e conversar com outras pessoas, de outras gerações, enfim. Enquanto eu conversava com a minha mãe, por exemplo, a gente chega à conclusão de que é muito diferente como uma geração se comporta, como outra geração se comporta. Eu, você, acho que Alan também, a gente não cresceu nesse boom de celular, computador, rede social. A gente não cresceu sabendo isso, a gente aprende. Mas pessoas Uhum. como meu irmão ou pessoas mais novas já crescem nisso e já desenvolvem códigos e gírias ligados a isso que a gente não entende. Então a gente não consegue se comunicar com eles, quiçá pessoas mais velhas, professores, diretores, enfim.
O próprio Stephen Graham, assim, de atuação é excelente, né? Porque, assim, ultimamente, o que é que eu vi dele? Corpus, eu gostei muito, né? Na própria Netflix, né? Que ele faz a série Corpus lá, de 2023. A participação dele na franquia Venom, coitado, né? Não, pelo amor de Deus. Né? Ele é muito mal aproveitado, né? Que ele faz um detetive lá, coitado, né? Muito ruim. Ele tá fazendo uma série agora na Disney Plus, uma série de luta lá, inclusive aquela detetive que tá na série, a detetive não, a psicóloga. Ela é uma das Uhum. protagonistas nessa série dela. Sim, Quando eu assistia uma outra série que eu vou comentar aqui, sempre tinha uma propaganda. Ele é protagonista nessa série também. O nome da série é A Thousand A Thousand Blows, mas qual é o nome dessa série em português? é 1000 golpes. Mil Golpes, né? Uhum. É Tá. legal também, inclusive. Assim, É, minha base, eu sou suspeita pra falar, eu gosto mais de adolescência, mas assim, é legal, legalzinho. então, assim, Eu vi ele em irlandês e Peaky Blinders. Eu não assisti muitas coisas com ele. E o 1000 golpes, né? Mas assim, eu dropei, então. mas assim, parece que ele sempre em série ele tem destaque melhor e participação melhor do que em filme, assim, no geral. Sim, Eu acho que como criador ele vai ter um futuro bem interessante, viu? Eu gostei muito. O primeiro episódio, Alan, se você for assistir, ele lhe engana muito. Eu acho que é uma série que sim. te engana muito, porque muita gente tá indo assistir como se fosse uma série de true crime. Eu não acho que é uma série de true Sim. crime. Não, porque não tem aquela situação de quem fez, como aconteceu, vamos investigar. Não, não é essa vibe. Muita gente tá se decepcionando e ficando com raiva. Eu não acho que é uma série que te engana. Eu acho que em nenhum momento ela se prestou, nem se classifica como thriller. Então, se você espera um thriller ou true crime, Não, não tô dizendo isso, ela não lhe engana no sentido assim, não é a proposta dela. Mas uhum, você pensa que ela está indo, se você não vê nada, nenhuma informação. Você pensa que ela está indo para um caminho e no final do primeiro episódio ela já lhe entrega tudo. E eu acho isso legal, é o que eu gostei dela, entendeu? Ela já lhe entrega uhum, todas as informações e o que vai ter no episódio 2, 3 e 4 é apenas o aprofundamento de personagens. E isso que eu gostei, entendeu? Apesar que essa proposta do plano sequência é o que trava a série. Ou seja, a proposta dele é essa, plano sequência, beleza. Então ela trava o desenvolvimento da série, porque a proposta da série é essa aqui. Se ela quisesse ser outro tipo de série, aí você podia fazer true crime, se aprofundar, trocar os núcleos da série aqui, vamos mostrar um pouco da família, vamos mostrar a investigação, vamos mostrar o Jamie, mas não é a proposta, né? Não é a proposta da série. A proposta da série é outra. Eles quiseram fazer com certeza a proposta da série era, além de mostrar essa questão que o Stephen Graham quis fazer é, é, essa preocupação sobre os jovens hoje em dia, os adolescentes estão desconectados dos adultos, etc. É um perigo, tal, que ser uma demonstração de técnica do que eles podiam fazer. Isso aí, sem dúvida nenhuma, era a capacidade técnica de... Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. São duas coisas ao mesmo tempo. Não se enganem com isso. Entendeu? É igual o James Cameron com o Avatar lá naquela época. Entendeu? É uma demonstração técnica. Sem as duas coisas alinhadas, entendeu? Porque senão, Del, se fosse. Você podia fazer uma série normal se aprofundando no roteiro. Você não podia fazer isso também? Se não, fosse. porque o plano sequência é uma opção pela narrativa. O plano sequência, o objetivo do plano sequência, eles executam muito bem, eles executam muito bem. Mas toda a questão do plano sequência é para gerar a sensação de que uma vez que você toma aquele caminho, não tem volta.
Não tem pausa, não tem corte, e aquilo é angustiante, aquilo te fecha, aquilo te cerca. E você não tem outra opção senão continuar andando. Essa é a Não, ideia do plano de sequência. E isso também, na entrevista, é o que ele falou. O também. Stephen e o diretor da série. Não, sim, também, mas eu acho que isso Então, aí foi uma 100% demonstração de capacidade técnica. Eles tinham como fazer isso, eles quiseram mostrar que podiam fazer isso. Se não tivessem como fazer isso, eles fariam uma série normal, eu acho, na minha opinião. Eles não fariam desse bom, jeito. a gente concorda em discordar, então. Eu acho que, a partir do momento que vamos falar disso, vamos fazer um plano de sequência para falar disso e todo mundo entender. Eu acho que tudo gira em torno de deixar a mensagem o mais clara possível. O plano sequência não é só porque vamos fazer um plano sequência porque vai ficar foda. Vamos fazer um plano sequência porque a gente consegue, porque a gente é muito bom. Não. Eu acho que é por causa da questão de narrativa. Ficou muito boa? Isso demonstra qualidade? Isso demonstra qualidade, isso demonstra habilidade, com certeza. Mas eu não acho que eles fizeram só por fazer. Só porque eles são foda. Não, não. É só você ver. O que é que você acha que veio primeiro? A capacidade de fazer o plano de sequência ou o roteiro? Eu acho que veio a capacidade de fazer o plano de sequência. O roteiro eu acho que veio depois. Ah, olha, a gente tem como fazer isso O que, aqui. o que Beleza. fez com que eles quisessem fazer a série? Não foi a notícia? Então a história veio antes do plano sequência. Ele não viu a notícia e pensou, nossa, eu consigo fazer um plano sequência. Vou fazer essa história. Não. Eu tenho minhas dúvidas, velho. Ele juntou pessoas que conseguem fazer isso, porque ele quer contar essa história o mais claro possível, e por isso vai fazer o plano de sequência. Por isso que eu já falei, Luiz, a gente concorda em discordar, porque eu não vou arredar o pé, você também não. Porque eu acho que a série. Eu acho que seria uma série, talvez, né? Bem melhor em questão de aprofundamento e tal, se fosse uma série no estilo normal. Não é para ser aprofundada, Luiz, é para denunciar uma situação. Não, eu entendi. Eu entendi. Não tem solução. É justamente a questão da série. Não tem Eu solução. sei que não tem uma solução. Mas Não é dá para justamente, aprofundar. é uma série totalmente diferente, a série totalmente é isso assim. Aproveitem, é isso aqui e pronto, acabou. Se não tem continuação, eu entendo que o pessoal se decepcionou. Eu gostei dela. Pra mim é nota Eu máxima isso aqui, entendeu? adorei, sim. É isso Eu aí. adorei. É tipo você assistir, por exemplo, Holy Spider, que também tá no Netflix, se vocês quiserem assistir, é muito bom, é um filme premiado. É um filme iraniano. É um filme também, mesma coisa. É um crime que aconteceu, que gerou uma revolta, que quiseram fazer um filme mostrando esse passo a passo e por que aconteceu, o que motiva, como a gente pode batalhar isso e tal. É igualzinho a adolescência, a mesma vibe. Só que, inclusive, é por causa de incel e red pill também. Lógico que no Irã é muito mais do que só incel e red pill, mas enfim, a vibe, o centro, o núcleo, o coração da situação é o mesmo. Só que Ódio aí por qual o mulheres. problema? Ódio contra Você mulheres. Só que daí eles também fazem. Eles não fazem inteiro plano sequência. Mas eles têm cortes. Mas várias cenas são plano sequência. Pra dar essa angústia. Daí eles também têm essa questão de não aprofundamento. Também tem essa questão de sem solução. As mesmas coisas que, entre mil aspas, podem incomodar quem assistir adolescência. Então, muito parecido, mesma coisa, mas assim, a crítica tá lá. A crítica não é para você, olha só, uma redação do Enem, caminhos pelo qual a gente vai mudar isso. Não. Não tem uma solução linda, não tem uma solução feita, não tem uma solução pronta. O negócio é um problema para você pegar aquele problema, digerir, conversar e chegar numa solução. A série não te apresenta uma solução e nem teria como apresentar. eu ó, de início tava me acostumando. Gostei, primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio. O quarto eu não gosto. Por quê? Ele deixa a gente preso com personagens que eu acho desinteressantes. Não acho interessante a família em si. Ele apresenta, tenta aprofundar ali no dia a dia pra gente entender aquela questão, só que ele deixa preso a É eles. aí que tá Não, exatamente essa situação. Não, você não está preso com eles. Você está vendo como eles estão presos naquela situação. Porque eles estão. O Jamie acabou, é assunto do passado. O Jamie nunca mais vai participar daquela família. Não vai, acabou o Jamie, como eles conhecem. Não vai voltar a ser aquilo. Eles estão presos naquela situação, eles estão em luto pela perda de um membro da família. Eles estão tentando lidar
com essa nova configuração familiar. E é isso que vai acontecer. Não é pra você achar interessante, é pra você achar horrível, é pra você achar angustiante, pra você querer ver outra coisa mais interessante. É esse o objetivo. Porque é uma coisa que ninguém quer falar, que ninguém quer resolver. É uma coisa que, você vê, eles tentam fingir que nada tá acontecendo, segue o baile, segue a vida. E não dá pra acontecer isso, porque o elefante no cômodo o Jamie foi embora e isso causou além de uma ausência muito grande na família, porque ele era parte integrante, eles vão ser sempre a família que teve um menino de 13 anos que matou uma menina na facada. Sempre. Não vai sair esse rótulo. Eles foram rotulados, eles vão ter que viver com isso, eles vão ter que aprender a lidar. E eles não vão poder rotular o Jamie com isso, porque tem outras coisas. E eles vão ter que ficar pro resto da vida com aquilo na cabeça do e se? E se eu fizesse isso? E se eu tivesse perguntado isso? E se eu tivesse pesquisado isso? Se eu tivesse falado com ele sobre o que ele estava vendo no computador? Sabe? É isso. Não é para ser interessante. Não é a vibe. Nem tudo que você vai consumir tem como objetivo te prender. Nem ser interessante, nem ser bacana, nem ser divertido. Às vezes uma coisa não é escolhida pra te entreter. Eu sei que eu não vi essa série, não posso comentar Alan sobre, tá só na pipoca ali. mas eu ainda tinha. Eu cheguei a assinar Netflix, né, no mês passado pra assistir outras coisas, e aí, quando tava chegando perto do final, estreou essa série, né? Aí comecei a ouvir o pessoal falar a respeito, mas achei o tema pesado. Aí eu pensei, não vou me empolgar pra assistir essa série. E agora eu vi que todo mundo só fala dessa série, né? Então, justamente isso, Alan. É um tema pesado. E como eles decidem tratar, não é com leveza. Eles colocam na mesa e, ó, o problema é esse. Lide com isso. Não, é E muito isso que é legal na angustiante. série. É É muito angustiante angustiante. só de pensar nisso aí que vocês estão falando no final agora. O quarto A episódio é família, um episódio de luto. a família assim tá, pelo que o que eu sei até agora da série que vocês estão falando também pra mim agora, complementa. Uhum. Que é uma série que parece que tudo mostra uma violência tremenda provocada por alguém que não tinha qualquer tipo de antecedente, nem ambiente Uhum. familiar que favorecesse aquilo, né? Então, não mostra violência, a questão é essa, ele não mostra as coisas Não acontecendo, mostra o ele só ato em mostra si. E depois. aí, não, eu digo assim, Não, ele ele não é um, mostra o vídeo do menino, pelo que mas eu eles entendi, relatam a não. violência, assim. Não, mas pelo que eu entendi, não mostram que ele era uma pessoa violenta, que ele, sabe, não, Exatamente, né? isso. Era uma pessoa E, normal, era uma Mas criança e de 13 aí, anos o que eu comum. acho mais interessante, ela mostra também assim, ele mostra o preparo da polícia agindo para ir atrás dele, mas depois mostra o despreparo da polícia em entender o que foi que aconteceu para aquilo ali acontecer, entendeu? Isso eu acho um pouco pois é, interessante assim. então O- isso uma coisa que só de ouvir, né, pelo que você está falando, por outras pessoas falaram, é angustiante, como também é angustiante Uhum. pensar nessa família também, que justamente você tá tudo ok na sua vida, você pensa que não tem nada fora do lugar, assim, muito grave, tá tudo correndo bem, de repente seu filho é um monstro e é preso e acabou-se, assim, a sua vida não é mais a mesma, né? A É Sim, meio família que não é mistura mais a de mesma, fica internet destruída. e escola, porque segundo episódio da escola é como a escola é como se fosse quase como a instituição que ele fica preso depois ali, entendeu? É quase aquilo ali, se pensar nossa, assim. Luiz, não. Eu achei, Del. Eu achei assim, é Na tão ruim escola ele quanto. tem os pares dele. Ele tem quem Então, entenda a linguagem dele. O aqueles problema, o caras assim episódio não da prestam do escola mesmo só jeito, entendeu? escancara o conflito geracional. O problema todo da série é o conflito geracional. As pessoas mais velhas não entendem as mais novas. Mas aquela Tanto escola que o também não é um filho do lugar bom, não, policial Del. tem que. Não é uma escola Que boa, não, escola também que não, é Del. boa? Que escola que é boa? Que escola que entende? Não, tem escola Você tem razoavelmente irmão mais boa, Del. novo? Você tem alguma criança, alguma pessoa mais ou menos dessa faixa etária que você tem convivido, que você convive? Você entende o que esses meninos falam, que essas meninas falam, que essas pessoas falam? Não, Porque não tenho assim, contato com eu ninguém. não entendo. Eu não entendo. É muita gíria, é muita coisa, é muito rápido. Eu não entendo. Eu não consigo acompanhar.
É uma coisa chocante. A gente não consegue entender a geração mais nova. E esse é o problema. A gente desiste, tudo bem, não é nada demais. É só um jogo. É só um vídeo. Porque a gente tem um bom senso já de distinguir isso é lavagem cerebral, e isso não é. Ou pelo menos deveria ter, né? Não vou nem entrar em pormenor nisso, mas assim, deveria ter. Mas eles não. Eles estão consumindo desde sempre. E por mais que tenha essa coisa de, mas tem YouTube Kids, mas tem. A gente sabe que algoritmo é uma coisa que deixou de ser boa pra gente faz tempo, nunca foi legal, nunca teve como objetivo ajudar o ser humano em nada, e sim só obter cada vez mais lucro e engajamento. E o que engaja mais que ódio? Nada. Você teve uma pesquisadora esses tempos, agora acho que é do Canadá. Ela fez uma pesquisa. Ela montou um perfil no Facebook, no TikTok, no Instagram, para testar algoritmo de um jovem branco, pré-adolescente ali, 14 anos, enfim. E não deu 2 minutos, começou a aparecer propaganda Red Pill para ela. Então, a gente tá vivendo um problema e a gente precisa falar sobre esse problema. É isso. Sim, o Não é, algoritmo também a ajuda escola não também. é boa. A escola não consegue. As pessoas, você vê, tem vários tipos diferentes de professores ali retratados. Nenhum deles consegue controlar, porque não falam a mesma língua. É outra geração, é outra situação. A gente tem explosões muito intensas de emoções ali por coisas totalmente equivocadas. A menina bate num garoto que não tem nada a ver, falando que ele foi o culpado, que ele que matou, sendo que não foi ele. Todo mundo sabe que não foi ele. Mas ela tá com aquela raiva contida, precisando extravasar, ela extravasa num momento totalmente doido, totalmente equivocado. São situações que a gente não consegue interpretar. A gente fica, meu Deus, mas por que isso, do nada? A gente lida de outro jeito. Nós somos ultrapassados já, Luiz. Infelizmente. Somos tiozões. Alan também. É muito doido, Ai, muito, ai. muito doido. Eu não sei, porque mesmo quando eu era jovem, acho que tinha coisas que eu já não entendia também do que acontecia, algumas coisas, então. Mas Então, isso é mas isso é outra história já. Aquelas que começam, eu não tinha rede social. Eu também não entendia muita coisa quando era jovem, então pronto. Então, esses negócios de Red Pill e Blue Pill mesmo, já surgiu com a geração mais nova. A gente ainda pegou isso, porque viralizou, porque a gente, né, acabou entendendo tudo e tal, mas tem muita coisa que eles É falam que eu não porque entendo. essas coisas, assim, é a raiz do machismo, né? E sempre existiu isso. Só que quando eu era jovem, né, na época da escola e tal, era uma coisa que era levada até com uma certa piada, sabe assim? Ninguém levava, você não via isso como um movimento como é hoje em dia, Sim, né? Um negócio não ganhava que voz. não é uma coisa que realmente tava lá pra. Era meio como a gente vê no filme da Barbie. A gente vê no filme da Barbie. O machismo tava Uhum. aí, o patriarcado estava lá, mas ele não era tão Sim, articulado e explícito como é esse movimento agora, entendeu? eu Era acho que na nossa engraçado. geração teve por causa da geração passada, anterior à nossa, de ter tanta essa questão de isso é machismo, isso é machismo, isso é machismo, a gente teve uma geração relativamente tranquila no sentido de a gente identificava e isolava. Agora a gente está tendo um retorno, não só disso, como de outras coisas, né? De outras Uhum. situações que a gente já achava que tinha terminado, que a gente Sim, já tinha estabelecido que era sim. ruim. É. E agora tá voltando. Sarampo, por exemplo, estava extinto. E daí a gente teve uma geração sem nenhum caso de sarampo que pensou: eu não preciso tomar vacina, não tem sarampo. Daí a gente tem sarampo de novo agora. Exemplo besta, mas enfim. Pois É é, isso aí. assistam a Adolescência. Discutam Bom, assim. Diga aí, ela. deixa eu dar o troco em vocês agora. Vou falar de alguma coisa Ai, que meu Deus. vocês não assistiram. Ai, meu Não? Deus. E eu assisti. Vocês assistiram Branca de Branca de Neve? Neve. Não. Infelizmente.
Eu assisti. Tive a oportunidade de Tu vai assistir, assistir? não quis. Eu Pronto, a Abel já fui. pode. Então a Abel já pode Ah, dizer Eu alguma fui coisa. porque eu pensei, eu vi uma galera falando, eu pensei, não é possível que é tão assim. Daí eu fui assistir, daí eu e me aí? provei errada, é possível sim. Meu Deus. Mas assim, Assim, Ô, eu Del, tu fui não devia com, é ter dito tudo que tinha isso. visto, pô, porque eu tive a oportunidade de ver e não vi. eu fui com Ah, zero foi mal. expectativas. Eu fui com zero expectativas e assim, não achei o pior dos live actions que a Uhum, Disney vem fazendo, né? Eu não achei o super pior. Mas uhum, realmente também eu não posso dizer que eu gostei do filme. Assim, eu saí do uhum. filme pensando muito assim em escolhas que foram feitas ali, sabe? Não Sim, sei por vou te quê, onde é que isso perguntar vai. uma coisa. Ah, Por que que o príncipe tem 7 ajudantes certinho? É pra eu ser tenho uma uma, alegoria? É pra ser uma comparação? eu tenho uma teoria. Eu não sei se Hum, isso se de repente é fato ou não, mas eu sei que esse filme ele passou por regravações e teve mudanças, né? É, E eu soube teve disso um uhum, também. momento, teve uma época, eu até acho que mostrei nas minhas redes, eu comentei sobre isso. Teve uma uhum, época em que disseram que a Branca de Neve não ia ter 7 anões, ele ia ter 7 criaturas mágicas e tal. E aí Hum, vazou uma foto que mostrava justamente esses personagens que estão junto com o príncipe. Eu acho ah, que era a ideia original, era eles serem as criaturas da floresta, que tinham de repente alguma magia, alguma coisa, entendeu? E aí mudaram e eles viraram os ajudantes, né, do príncipe e ponto. Só isso. Acho que eles iam ser outra coisa. Eles iam ser outra coisa e mudaram. Mudaram pra isso. Porque realmente assim, mas ficou estranho, porque é o que eu tava dizendo na minha crítica. Eu acho que culparam muito a Rachel Zegler, né? Inclusive a própria Disney, parece que andou culpando ela recentemente por aí, né? Mas uhum, eu acho que ela é o menor dos problemas desse filme. Eu acho que ela é até simpática, eu acho que ela sim, segura, né? Ela canta bem e tal. sim. Eu acho até uma graça aquela cena que apareceu até em trailer já dela cantando a música do assovio, né? Enquanto trabalha junto É bonitinho. com os anões e tal. Eu acho bonitinha aquela cena, apesar de achar os anões muito esquisitos também, assim. Não, Eu achei aquilo é o eles Vale da engraçados. Estranheza todinho. Não, eu achei eles engraçados, achei, mas eu achei eles muito feios, assim, achei bizarro o jeito deles. Ai, eu achei E eles, levemente macabro, porque, tipo, e eles, parece tanto gente, mas não é gente, daí você fica: "Ai, meu Deus". né, e aquele Dunga, especialmente o Dunga, achei Nossa. muito, muito Uhum, estranho. Mas enfim, aí eles ganharam, inclusive, os anões ganharam esses poderes mágicos, né? Eles brilham a mão em alguns momentos lá enquanto estão na mina. uhum. Mas esse poder não tem sentido nenhum, não serve pra nada, no final das contas. É só Eu pra acho que justificar que foi eles uma são criaturas mágicas. tentativa É, exatamente, pra não deixar, tipo: "Ai, são anões, por serem anões e ponto". Eu acho que e fo aí, o a Disney pensou: "O que que vai me dar menos dor de cabeça em processo pra lidar? Ah, isso, então vamos pois isso". é. E aí eu achei que o filme ia ter mais alguma coisa e não teve. Eu fiquei com a sensação de que ele faltava pedaços das coisas, especialmente pro final. Assim, não é spoiler, porque acho que todo mundo sabe da história, mas na animação original, por exemplo, a bruxa ela morre sendo perseguida pelos anões, né? Então, assim, eles têm um envolvimento no fim dela. E Hum. no filme Dela que é eles. do Penhasco e tal. Não eles são conta aí responsáveis como é. direto. No filme live action. Sim. No filme live action, ela simplesmente. O povo se volta contra ela quando a Branca de Neve começa a trazer, né, o povo para junto dela, ela começa a fazer um discurso, e aí os guardas vão pra cima dela, e ela começa a falar, você fulano de tal, eu conheço você, você era padeiro, você nunca quis brigar, não sei o quê. Ela começa a tocar o coração das pessoas, e todo mundo começa a ficar do lado dela e se contra a rainha. Aí a rainha se revolta, os anões meio que cercam ela, mas não fazem nada. Ela vai-se embora pra sala dela, a Branca de Neve vai atrás dela, ela quebra o espelho de raiva e vira pó. Pronto, acaba, se Sim, acaba. como se Nossa. fosse a o retrato do Dorian Gray, É. como se Então, fosse assim, isso. eu achei fraco aquele. Eu fiquei pensando, nossa, é só isso, assim, não vai ter um grande momento dela fazer alguma coisa, É sei como se fosse lá, a vai. o poder do espelho não pode ser quebrado, senão. Não Não é falado em sei. nenhum momento. Nenhum momento, é. Não, não, não. Enfim, Na eu acho que verdade, eu fiquei com uma birra, porque a Rainha Má, no original,
é bem claro que ela está só se importando com a beleza dela, não é o fato dela ser rainha, dela não ser rainha, foda-se. Ela Sim, gosta de ser bonita, ela quer ser a mais bonita, ela quer ser a mais bela. E daí, mas nesse, eu achei Mas tão é porque fraco, eu é achei tão isso que ela sobre falou poder, sobre mesmo. joias, sobre, enfim. É o que ela é, falou mesmo, Del. Teve esse conflito de roteiros antigo e o Sim, novo por causa desse negócio das refilmagens. sim. Só que Teve daí isso tipo assim, mesmo. toda a O, mensagem da Branca o, de o Neve é roteiro a beleza mais antigo. importante é a interior. E daí sumiu. Isso. Ficou sem O mensagem roteiro praticamente. antigo, o roteiro antigo era sobre esse negócio da conquista do reino e o roteiro novo era sobre esse negócio da beleza interior. Era uma parada dessa. Aí ficou esse negócio estranho, esse negócio esquisito. O Eu soube roteiro da dessa. animação já era o, sobre a beleza agora interior, sabe, o que então me incomodou é que, tipo assim, tem cenas que são em CG, né? Que são em CGI mais pesado, né? E que as cenas Uhum, parecem. Que as cenas, ok, beleza, são meio estranhas em muitos momentos, como a questão dos anões, mas beleza. uhum. E todo o resto, para mim, parece que eles estão fazendo gravação num teatro de escola. É tudo muito inferior. Sim. O Tudo cenário muito. às vezes dava, É, tipo, dava a cena do portão, em que é, o príncipe tá ali no portão e ela solta ele, parece que dá pra ver, parece um cenário cosplay, Luiz. Parece é. que a pessoa Pa- fez no Parece EVA, que. papelão, Sabe tinta quando, ali. sabe quando você é mais jovem e faz um trabalho de escola? Eu já fiz isso. Uhum. Se você E você grava um acha que tá negócio incrível. e Tá você parecendo grava o e você cenário grava de tudo. Agatha All Não, Along. mas a Agatha era mais criativa do que aquilo, Não, nem se compara, muito. nem se compara. Aham. Mas assim, parece a coisa assim que você tá fazendo trabalho de escola e quer improvisar, e você grava no portão da Uhum. sua casa, e você claramente não parece nada com um cenário grandioso, mas para aquele fim, para aquela finalidade serve, e todo mundo se dá um Uhum. desconto, os professores Sim, sabem. Mas quando você leva isso pra uma telona, pra um filme da Disney, fica ridículo. Um negócio assim. fica. Parece que ele tava preso no portão da casa dela, assim, no portão do Sim. palácio. Era ridículo, assim, era tudo pequeno. A vila era estranha, era pequenininha, sabe? Era um negócio assim. As roupas, você ficava, gente, mas Era tudo. A rainha. Parece que gastou todo o dinheiro nos anões e no vestido da e Gal nos Gadot. O bichos? resto tudo. É. No resto Os tudo. bichos tudo de CGI. Ai, A meu cena da Deus, dava uma floresta, fizeram aflição. toda. Aham. Fizeram todo o negócio da Aquele, quando floresta. aparece o Bambizinho lá, o cervinho pequenininho lá, Sim. Uhum. esqueci o nome da fêmea do cervo. Enfim, o bicho. Que aparece no escuro, assim, eu ficaria cagando de medo daquele A bicho, nunca Seva. que eu ia A atrás. Seva. Não é Certo. certo, o nome do bicho. Por Só A me mãe do diga, o que favor. ainda Bambi. tem o eu vou pra casar agora eu vou. Não, Tem? e é porque, tipo assim, isso E eles tem. não sabem assoviar. Ai, meu É. Deus, achei Eles pebíssima isso. têm. Eles. É ridículo, tem umas coisas ridículas, assim, mas assim, apesar de todos esses defeitos, ainda é o menos pior dos Sim, live actions da com Disney, eu diria. certeza. Com Mas certeza. é impressionante. Eu achei impressionante, assim, como essa produção como é que gasta tanto dinheiro numa coisa e parece tão barata, por vários momentos, assim. E a Eu Flávia Sim. fiquei, Não, Sadi e salvou Gal a Gadot, interpretação da né, Gal pelo Gadot. amor de Deus. eu não vi Eu não dublado. é, Eu não vi É. dublado. Mas assim, também tipo, não. a Gal Gadot, ela é bonita. Ponto. Não tem E é nada isso. assim além. Não É. tem. Até o número dela, eles botam um monte de mulheres dançando junto com ela pra ninguém perceber muito que ela não tem muita coreografia. Então, Ela faz o Ok. mesmo gesto 500 é. vezes. E quando ela quer dar ênfase, ela regala o olho, mas ela não dá ênfase na voz. Aí Nossa, você mas não fica, deram. minha filha, pelo amor de Deus. Não deram pra ela nenhuma transformação assim, velha, decente. Que na animação, quando É, ela vira velha, é sinistro, assim, sabe? A sim, cena. podia ter uma maquiagem. Imagina se fosse tipo a Substância. E não Ia ter teve, ficado não. muito legal. Não teve nada. Ela simplesmente se vira assim, puxou o cabelo e pronto, virou a véia. Tem Meu Sim. mais Deus do nada. céu. É muito triste. É muito É triste o uma que pena que fizeram. Sim. é uma das animações. Pra mim, é a melhor animação da Disney, é Branca de Neve, e fizeram isso, estragaram. Ai, não, Não, é um eu não gostava clássico. da Branca de Neve. É, É é um um clássico, clássico, né? bacana, mas tipo, Mas eu não é, eu já também não é minha tive meu preferida. luto Eu quando acho fizeram que. Mulan. Dá, Meu meu luto já mas, foi. mas tá aí que Mulan ainda acho que é melhor que isso. Muito melhor que essa. Mulan Mulan eu pelo acho que é menos é melhor. interessante, né. É, Mulan tem Você outra ainda fica abordagem. presa ali. É. Tem outra abordagem, tem umas coisas muito questionáveis em Mulan, mas eu ainda achei mais Uhum. divertido do que assistir. Eu assistiria de novo Mulan agora, mas não assistiria, Em eu vez de assistiria de novo Branca de sim. Neve. É.
É isso. Acho que foi. É o que dá pra gente comentar, né? Assim, que o resto. Só tu vai tu vendo, Luiz. Tu tem que ver, pra ter tua própria opinião. Meu Deus do céu. Se a gente um dia fosse fazer um podcast só sobre Disney, seria Vou, basicamente falar. vou esperar sair na Falar Disney de. Plus mesmo. Pois A é. gente ia juntar 3 tiozão e falar, porque na minha época era melhor. Nunca achei que seria dessa turma, mas sou. É engraçado, porque a gente é de uma época que a Disney era exaltada pelo VHS, né? Assim, aquelas fitas Era verdes e tal. venerada, pelo Era um amor de negócio Deus. assim, já era um negócio, era um acontecimento. Eu lembro Eu que quando eu era assistia Sim. nas pequeno, fitas verdes. pronto, então assim, quando eu era pequeno, era um acontecimento eu conseguir ir na locadora pra conseguir pegar o filme da Disney, porque era disputado. Isso. Assim, não Sim. era uma Tinha coisa. E fita a verde gente E tem, o selo eu não tinha, holográfico prata. pois eu e a não tinha, gente porque era Brasil tem uma difícil. pérola, porque Uhum, a Disney fez a Nova Onda do Imperador e foi esquecido no churrasco, mas pro Brasil, aquilo é uma uhum. obra-prima de um tamanho. Eu gosto Meu muito Deus desse do filme. céu. É tipo a cereja no bolo, sabe? Meu Deus do céu, a dublagem daquele É, filme é incrível, incrível, incrível. Melhor então, em 1000% o filme. e a Disney só veio a popularizar o que a gente, toda essa mística que tem em torno da Disney, princesas e tudo mais, e os clássicos, Uhum. foi muito quando a Disney resolveu lançar as coisas em VHS, porque antes disso, a Disney tinha uma política, isso quando, eu nem lembro disso, porque isso era bem antes de eu nascer, eu acho. A Disney tinha uma política de só soltar os filmes no cinema de novo, né? De tempos em tempos, assim, tipo, sei lá, de 10 em Sim, 10 tipo anos eles aniversário. lançavam É. grandes sucessos que eles tinham, eles relançavam no cinema. Eu lembro que eu até fiquei danado, porque uma vez eles relançaram Aladdin, nem eu não pude assistir. Eu não pude assistir, eu não assisti quando passou originalmente, depois eu não assisti quando relançaram. Depois, agora, assim, mais dos anos 2000 já. Já era dos anos 2000. Isso já tinha Uhum. DVD, né? Já tinha outra coisa, mas eles resolveram fazer isso com Aladdin. Eu não lembro por quê, se é porque era remasterização, não sei. Alguma coisa diferente que fizeram que relançaram Aladdin. Assim como acho que o Rei Leão fizeram isso também, uma época. A animação. Mas E enfim. daí depois do Mas, VHS começaram edição diamante, edição não sei o é, quê. uhum, era cada coisa impressionante, fantástico. Bom, aí outro dia a gente fala de Disney com outro podcast, quem sabe, né? Se o Luiz se animar, a gente fala de outro dia, quando Ai, ele me seria indica. legal. Sobre o quê? Só os veinhos falando da Só nossa sobre, época. só sobre essas animações da Disney. Vai vir Lilo e Agora eu Stitch, né? falo Aí uma. também, próximo. É porque eu Sim, ai, esse eu não nunca. perco por nada. É porque eu Não nunca perco. vi. Eu não fui de ver esses live action da Disney, não. A gente devia Ah, fazer. A gente devia fazer uma maratona, assim como a gente fez com os rapazes lá Do Gui. dos filmes do Ghibli. A gente podia uhum. fazer os da Disney um dia. Nossa senhora. Podia. Nossa, seria muito incrível. Nossa Comparando senhora. animação live É. action, pra gente Uhum, sair morto. É. uhum. Ah, beleza. Minha vez, então, de falar um. Isso. Isso. Luiz já falou de adolescência, então já me tirou um. Poxa, Luiz. Não, pô, né? Ninguém É, me tirou um, não. Aqui é compartilhado, pô. me tirou um, eu já não tenho Não, muito. Ai, não, meu pô. Deus. Vamos lá. Eu vou falar sobre outra série da Netflix, que agora, já que a gente falou de coisas tristes e coisas polêmicas, angustiantes, eu vou falar um leve, um Hum, feliz. hum, Que não estão dando muita atenção, não é grande coisa, é uma coisa hum, divertida para você assistir, para se distrair. Na hum, Netflix, então, hum. Assassinato na Casa Branca. Ah, que ótimo. Uma série feliz, Você se assassinato. sente. É tipo Entre Facas e Segredos. Acontece uma morte, mas não é nada sério, é uma coisa bem humorada, super quebrando com comédia ali, super divertida de acompanhar. É como se você estivesse jogando detetive ali durante a Ah, série. É muito legal. Inclusive, quando a série se passa depois, né, todo o ocorrido tá sendo contado para um comitê, tipo a gente teve do Covid, a hum, CPI, que daí hum. eles relatam o que aconteceu. É tipo uma CPI, e daí todos os parlamentares estão perguntando e todos os envolvidos na investigação estão contando ali os suspeitos, enfim. Eles estão relatando, e daí você está aprendendo a história conforme eles estão falando. E Ah, daí é tem isso que várias se pausas. trata? Sim, é muito legal. E daí tem umas pausas em que eles estão anotando os principais suspeitos na cabeça deles, assim. E daí quando chega a investigadora para contar o que aconteceu,
é spoiler, inclusive, quando chega a investigadora pra contar o que aconteceu, aí eles falam, nossa, não tava nem no meu top 3, nossa, eu não achava que era essa pessoa. Então é realmente uma série que faz você querer ficar brincando de detetive durante a série. É muito, muito bacana, muito gostoso. É uma série que te recompensa se você prestar atenção em detalhe. Eu adoro série assim. Adoro uma série que apresenta um detalhe para você prestar atenção, e se você prestar atenção, você chega na conclusão certa. Aquele detalhe foi apresentado com um motivo. Tipo Entre Facas e Segredos Legal. mesmo. Eu gosto muito. E dá pra assistir, tipo, em um dia, se você tiver tempo. Se não, em 2. Dá vontade de maratonar. É muito gostosinho, muito leve. Interessante. Basicamente, a gente tem um jantar oficial em que a delegação da Austrália tá visitando a Casa Branca. E daí, neste jantar oficial, o chefe da Casa Branca, não o presidente, o chefe da equipe que trabalha na Casa Branca, morre. E daí eles querem falar que é um suicídio, mas na verdade tem outras pistas que apontam que não é um suicídio. E chamam a melhor investigadora do mundo. É aquela coisa que todo filme, né, de detetive tem. Que tem o Benoit Blanc. Inclusive, eles tiram sarro do Entre Facas e Segredos. E Sherlock Holmes e Agatha Christie. É muito legal. Quem é a atriz Tem que faz um. Quem é a atriz que faz a É. detetive? Ai, boa pergunta. Peraí, que eu já te respondo isso. Vamos ver. O nome dela é Uzo Aduba. É Ela aquela menina. fez Orange is É. the New Black. Sim, pois é. Eu lembro agora. Eu sei quem é. Uhum. É E, ótimo. inclusive, ela participou de um Mágico de Oz. Do Wiz, The Wiz, que é uma versão mais Hum, atualizada do Mágico de Oz. Tipo, o sim, Mágico de Oz nos dias atuais. Ela eu tenho o participou. DVD da versão que fizeram com a Diana Ross e o Michael Jackson. Eu tenho. Sim, exatamente. Então, ela participa. Eu achei muito divertido, mas incrivelmente divertido. Legal. E é isso. Vocês não assistiram, né? Então. Não, Não, não não, mas sabia que eu se fiquei com tratava vontade. disso. Eu fiquei É com bem vontade. legal. Eu gosto de séries de mistério, séries de detetive, séries de. Eu Eu gosto, assim. Uhum. Acho que é a minha série. Acho que é a série preferida da minha vida, que eu assisto, assim, facilmente e reassisto quanto eu puder. Uma série que passava no SBT. Mas lógico, não era, né, não era exclusivo do SBT, mas eu conheci quando eu vi no SBT de noite, que é Divisão Criminal, que é The Closer. Uhum. Essa série, ela é protagonizada pela esposa do Kevin Bacon, a Kira Sim, Sedgwick. E eu adoro essa série, é a minha série preferida da vida toda, assim. Eu assisto e é reassisto quantas vezes, maravilhosa. porque eu adoro ela, a Brenda Lee Johnson, a detetive, né, delegada-chefe Brenda Lee Johnson. Teve uma sequência também que fizeram depois, que é Major Crimes, Teve. que é um derivado, mas eu acho mais deprê, assim, não é tão legal. Ela é boa também, mas pra mim não é tão assim. Então, eu gosto desse tipo de série, eu dou um valor. Olha, Del, tem Giancarlo Esposito e você nem me Sim. fala. É porque ele é o assassinado. Então ele tá ali como cadáver. Eu Não tem sinto muita esse atuação cara, da parte dele. Mas ele não sabe fica que aparecendo em flashback, não? Ele fica, mas assim, ele é o assassinado. Você não precisa prestar atenção nele. Você presta atenção porque é o cara, né? Mas assim, só. Você presta atenção nos suspeitos, porque você tá tentando pegar pista. Essa é ele a graça do não, Ele é negócio. o ele presidente não, assassinado. Ele não é o presidente, não é o presidente que morre, pelo amor de Deus. Ah, tá. É o chefe da Casa Branca, o administrador, quem coordena a equipe. não é a Tá. primeira Isso série, né? existe de Assim, verdade. Inclusive, aí, eles mostram o real funcionamento da Casa Branca. Eu achei muito legal. pois é, o que eu ia dizer, não é a primeira série, não. Tipo, não é a única série recentemente que fala de um crime na Casa Branca, né? Tem aquela da Netflix Exatamente. Paradise, né? Que tá passando Uhum. também, que eu não acompanho, mas eu vi o primeiro episódio. Não, E também Paradise não é na tem Netflix, é na Disney na Plus. Disney Plus, isso. É, exatamente. Inclusive é a série que eu vou comentar. Então, pronto, comente. Dê, já lhe dei a deixa. Olha, o Paradise, gancho perfeito. isso, Paradise é da Disney Plus. Não é na Casa Branca, né? É, né, como se fosse na mansão que o presidente mora. Começa num dia normal, né?
É o, digamos assim, o líder da segurança do presidente, que é o Sterling K. Brown, né? Que é o líder dessa segurança, que é o Javier Collins, que faz essa personagem, né? Que é o Sterling K. Brown, né? O ator. Ele tá no dia normal dele lá, tal, aí vai fazer a troca de turno de manhã, aí ele chega no quarto do presidente, o presidente tá morto. E o presidente é nada mais nada menos que o James Marsden. É o dia, o primeiro episódio, né? Acho que tu só viu o primeiro episódio, Alan? Sim, só vi o primeiro episódio. O James Marsden, inclusive, que é o ator mais conhecido por fazer o cara que nunca fica com a garota no final, né? Ele só ficou em um Isso. filme, que é o filme lá que ele faz com a aquela minazinha do Grey's Anatomy, né? Que é os sei quantos Sim. vestidos, né? E ele nunca fica. E acho engraçado que nessa série ele aparece uma outra atriz que eu lembro dela fazendo par romântico com ele em Ally McBeal, quando ele foi uma das séries que ele fez há muito tempo atrás. Mas no Uhum. Sonic ele fica, no Sonic ele fica. Tem uma coisa que eu lembro, eu não sei se foi o primeiro papel dele, mas eu lembro que no primeiro episódio da série de comédia que eu adoro também, é antiga, assim, que é The Nanny, né, com a Fran Drescher. Uhum. No primeiro episódio ele tá lá, garotinho. Ele é entregador de pizza que namora, tem um namorinho lá com a filha do patrão da série, né? Ele tá lá, novinho. Mas ele tá tendo um retornozão forte aí, viu? Porque em Sonic, todo mundo achou, hahaha, ele tá vindo no Sonic aí. Mas já vai em 3 filmes do Sonic, vai vir o quarto aí. Não sei se ele volta no quarto filme, porque vai ter uma viagem no tempo, né? O Westworld, ele tá muito bem, o Westworld. Na mira do júri tá perfeito. É, Nossa, é e, muito a- legal isso. e Paradise tá excelente como presidente aqui, porque assim, ele é assassinado no primeiro episódio, mas a série toda é em flashback. Sim. Toda Uhum. a série avança pra frente, mas a gente vai lidando com ele em flashbacks. E ele tá muito bem como presidente aqui. Então, assim, como é que se passa a série, né? Vamos lá, explicando. Ele é presidente dos Estados Unidos. No primeiro episódio, o chefe da segurança, né, o Javier Collins, ele tá investigando antes que eles façam o lockdown da cena do crime, né? Ele vai tentar pegar o máximo de pistas possíveis do que aconteceu, porque ele sabe que vão isolar a cena e ele não vai poder mexer em nada, né? Porque tem uma pessoa acima dele, que chama-se Sinatra, né? Uma pessoa acima dele ali na questão da Casa Branca, etc. Então ele vai tentar pegar o máximo de pistas para ele encaminhar a investigação por ele mesmo, né? Então esse episódio é isso. E você não pega nada estranho, você não percebe nada estranho nesse primeiro episódio. Até que no final do primeiro episódio, você entende que aquele local que você está é como se fosse um domo que é um domo isolado. E que fora daquele domo, simplesmente o mundo foi para as cucuias. O mundo acabou fora daquilo Sim. ali. Aquilo ali é como se fosse um Fallout, né? Aquilo ali é como se fosse um Uhum. bunker nuclear. E você não sabe o que foi que aconteceu. A Que série é foi. basicamente isso. Que foi o que me pegou, não me deu vontade de assistir o resto da série. Porque eu achava que era uma série sobre essa coisa toda de intriga política e assassinato, e aí quando Uhum. vai, no final eles abrem pra um negócio que. Ah, eu não sei, eu não gostei. Não gostei. Então, a série é basicamente mais ou menos essa pegada que Del falou, só que sem a parte de comédia. É uma investigação de quem E matou com o esse negócio presidente. de pós-apocalíptico também, que o que eu falei não tem. Isso, Eu tem um falei é negócio bem de boinha. pós-apocalíptico, porque os personagens que estão lá sabem o que aconteceu lá fora, mas você, público, não sabe. Então, com o tempo, você vai descobrindo o que aconteceu lá fora, né? Porque os personagens, claro, não vão conversar, vão expor isso assim do nada, porque não faz sentido, né? Então você vai descobrindo com flashbacks, né? Conforme os personagens vão descobrindo novas informações sobre personagens, sobre o passado de personagens, sobre outras coisas, né, que são importantes para a investigação do assassinato do presidente, né? E é, é muito bom, Alan. Eu vou lhe dizer assim, me lembrou.
tempos áureos de 24 horas de investigação, de CIA, de assassinato, de meu Deus, o que é que aconteceu aqui e tal. E você vai sendo levado a acreditar que fulano é o culpado, que cicrano é o culpado, novas informações e tal. Eu achei legal. Essa primeira temporada eu achei interessante. Tem tudo para ter uma continuação, porque a audiência, aparentemente, da série foi boa, né? Então tem gancho para a continuação, se quiserem renovar, né? Parece que foi renovado para a segunda temporada. E eu gostei. Eu gostei. O James Marsden está muito bom, viu? Tá muito Mas bom. não se resolve, então, tudo na primeira temporada. Então Se resolve. O que tem para faz se sentido. resolver. Não, o que tem para se resolver aqui foi resolvido. O que vai para a Hum, segunda temporada são outras coisas. O que tem para se resolver aqui, Hum, presidente, tal, foi resolvido. O que vem para entendi. aí é outra vem coisa com outros relação. mistérios. Isso, com relação ao mundo, com relação a fora Tal. do domo aqui. O que tem para se resolver aqui dentro foi resolvido, entendeu? Uhum. Mas eu achei interessante. Eu achei bem interessante mesmo. Gostei de verdade, assim. E eu acho que esse episódio piloto me deixou. Caramba, todo mundo falando dessa série. Eu vi a propaganda direto dessa série. Caramba, que negócio é esse aqui? Quando eu vi o primeiro episódio, não é possível. Não é possível que esse primeiro episódio me enganou. Eu pensei que ia ser sobre o assassinato do presidente e ter um mundo pós-apocalíptico aqui. Agora eu fiquei curioso. Aí eu fui, maratonei assim, numa velocidade impressionante. Gostei. Aproveitando o gancho de coisa de investigação e governo americano e papapá, também tem o novo do Robert De Niro, né? Na Netflix, que é o Dia Ro- Zero. Robert De Niro numa série. Aham, É boa? é bacana. Não é super incrível, mas é boa sim. Do que se trata? Ele é ex-presidente dos Estados Unidos e ele volta à ativa para investigar a origem de um ataque cibernético que teve, tipo de um hacker, que foi letal e matou não sei quantas pessoas. Daí ele descobre que tem um monte de mentira e conspiração por baixo, enfim. Só que qual é o gancho? Aí eu já vou dar um spoiler, mas é um spoiler que é muito bacana para vocês quererem acompanhar. Você não sabe o que é conspiração e mentira e falcatrua que realmente está acontecendo e o que é da cabeça dele, porque ele está com Alzheimer. Interessante. Então, tem muita coisa que ele lembra, mas que ele acha que é uma coisa que está acontecendo, na verdade aconteceu. Tem coisa que ele ouve e ele lembra de uma época, e daí ele mistura as estações. É muito bom. E daí tem também essa coisa dos incels, tem essa onda de extrema direita, tem essa coisa de tipo o Brasil Paralelo faz, de pegar uma informação, deturpar e jogar ali, mastigada de uma maneira errada, para todo mundo. Ai, olha, então é isso aqui, estamos sendo enganados, sabe? Então tem Interessante. bastante coisa, é bem legal, bem legal. E termina, resolve, em uma temporada. Diga aí, Alan. Bom, falando em série, eu assisti uma que inclusive eu sei que o Luiz assistiu, pelo menos, Já Hum, sei. que é Cassandra, que é uma série da Sim, hum, Netflix, né? Que sim, fala de uma sim, família que não sei como conseguiu comprar uma casa. É uma série alemã, né? Então se sim. passa toda na Alemanha, ela é mesma. O perfil da Netflix chegou a chamar Filha de na série. Aliás, Filha de Black Mirror. Mas é uma série Isso. que lembra muito, né? Tem aquela coisa da expectativa de Dark. E Dark era uma série alemã sobre uma família que de algum jeito consegue comprar essa casa antiga, uma das primeiras casas automatizadas, né? Com inteligência artificial, né? E aí as coisas começam a dar muito errado, porque a inteligência artificial é uma mulher louca. E aí, eu não sei. Eu achei que a série podia ter sido melhor. Eu achei que lá pelo final das contas eles se cansam. A série perde o fôlego muito pro final, assim. Eu esperava um pouco mais, assim. Eu achei bem produzida, né? O elenco acho que atuou muito uhum. bem, né? E gosto inclusive das partes do passado da Cassandra. Eu queria até que tivesse uma resolução mais interessante. Mas aí quando chega nos últimos episódios, o final é tão qualquer coisa, assim, sabe? As situações que colocam a família tão estranha. Porque a Uhum. Cassandra ela se mexe, né? Ela aparece em várias telas, né? Da casa. Isso. E ela também se mexe através de um robô, né? Que fica se mexendo. Mas é um robô tão desengonçado que eu não consigo ver
sentido em alguém levar uma facada daquele robô. Então, assim, é muito bizarro. No final da série, o final da série, o último episódio é triste pra mim, assim. É tão triste, parece que eles desistiram, assim, a família. O final é muito ruim, assim. Só teria que dar um spoiler pra explicar o quão ruim é o final da série, assim. Parece que eles desistiram, assim. Acho que eles gastaram todo o dinheiro, toda a criatividade dos primeiros episódios, e quando chegou no último, eles. Vamos fazer de qualquer jeito. Então, assim, eu me decepcionei um pouco com o final dessa série. E aí, Luiz, o que é que tu achou? Tu que assistiu? Pra mim, não é nem questão da série no geral. Eu gostei da série no geral, principalmente a interpretação da Cassandra no flashback do passado, né? Na história do Sim. passado. Aquela Uhum. atriz eu acho muito boa mesmo, assim, como ela tenta segurar as pontas naquela família, mesmo sabendo que o marido tá traindo, o filho Uhum. sofrendo, né? E nesse negócio do machismo, né? Naquela época, tipo, ela claramente o filho era gay. Ou mesmo que não fosse, queria fazer algo tipo dançar, né? Ou como ele queria ali, patinação, algo assim do tipo. E o pai, não, você vai jogar futebol porque é coisa de marca, não sei o quê. E ela segurando as pontas naquela família, né? E ela foi e presenteou o filho com patins. Aí o filho vai lá e mata os caras lá no futebol, não sei o quê. Enfim, Uhum. sofrimento da porra, né? Ela, pra mim, segura as pontas dessa história, né? No futuro, o que eu não gostei totalmente, o pai da família, o David Prio lá, meu amigo, que cara bundão, até o final. Pra mim, o final, ele esfaqueando a mãe, não, aquilo ali não faz sentido não, pô. Não faz sentido. Zero sentido geral, assim, o robô está me mandando. O robô está me mandando. Não, pelo amor de Deus. Não, o robô está dizendo que você está louca, você está louca. Aí no final, até aí, eu ainda comprei. Eu ainda comprei porque fez aquele famoso. Como é o nome dela? Quando fala isso, Gaslight? é tipo um gaslight que tava rolando ali, né? Pra parecer que, que ela era louca da situação, né? Que a Samira tava louca ali na situação. Aí, pra toda a família acreditar que ela era louca, pra internar ela lá numa clínica psiquiátrica, etc. Aí volta, aí o robô diz: Não, você vai matar ela. Aí ele começa a esfaquear ela. Não, pelo amor de Deus. Ali era o momento dele pegar qualquer coisa pra meter a cacete naquele robô, pô. Aquilo ali eu achei inaceitável. Tanto é que no final. A Samira diz, não, acabou o nosso casamento, pô. Pelo amor de Deus. Aí os filhos ficam indignados com aquilo ali, né? É óbvio. Aí a série dá um final super, né, sem graça ali. O massa foi o final da Cassandra com a filha, né? Que é o espírito das duas indo em paz, né? Tudo bem. Mas devia ter botado um final melhor pra aquela família, que era ela dando um fora geral e dispensando aquele marido imbecil dela, né? Aquilo ali é inaceitável, pô. Inaceitável. Não, Ele esfaqueando ela. o último episódio é todo ruim, assim. É, Pra mim, todo estranho, todo esquisito, pô. é. Estranhíssimo aquilo ali, não faz nenhum sentido, A nenhum última sentido. cena, a última cena, você fica assim, o quê? Eles acabaram assim? Pois é, a Cassandra vendo a filha morta lá e tendo um piripaque do Chaves Não, e a e- casa. Eu vou falar logo. A família resolve. A Cassandra resolve explodir a casa, né? E aí ela diz Uhum. assim, vão embora. E aí a última cena é simplesmente mostrar a porta da casa e eles saindo correndo e um fogo atrás e acabou. Fica, Eles fecha podiam tela ter feito preta. isso já, né? Podiam ter mostrado pra mim na explosão, sei lá, uma coisa mais emocionante, um final assim mais catártico, sei lá. É, Mas não. Parecia a, final fa- de sketch, assim, sei lá. Muito, muito estranho. a família mesmo podia ter feito isso, né? Tocado fogo na casa. Ó, que ideia maravilhosa. Podemos ter feito isso já há Não, muito a tempo. execução foi ruim também, muito ruim. Não, Eu não só gostei. tenho um comentário sobre essa série. Hum. Ah, Bom demais ver uma coisa que não é brasileira tendo uma música brasileira. é. Só isso. Canta, canta, minha gente. Deixa a Em tristeza pra lá. alemão. É. Mas Muito bom. eu gostei da série, assim, se for pegar um conjunto da obra, eu gostei. Eu não gostei do Ai, marido, tal, detalhes, assim, aqui e acolá da série, mas do conjunto da obra eu achei interessante, sabe, Alan? Eu achei que se tivesse. Se a história fosse só sobre a Cassandra do passado, teria sido uma baita série. Por si só. Sim, Não precisava de toda essa coisa toda de inteligência artificial e. Não precisava de nada disso aí. uhum. Enfim, sim. próximo aí. É porque era a parte, né, era a parte Black Mirror, né, como o pessoal fala, né? Sim. Uhum.
Black Mirror. Eu vou de novo ou você quer ir, Luiz? A gente pode ir aqui num aqui, com certeza vai gerar uma coisa mais rápida aqui. Terceira temporada de Invencível, né? Que é o que eu disse que eu Ah, cortei de um episódio total do podcast, né? Porque é o seguinte, uhum, Invencível a gente já gravou 2 episódios sobre as 2 temporadas anteriores. uhum, Eu acho que Invencível tá naquela fase assim de enrolação. Totalmente, assim, na minha opinião. É uma animação legal? É, não vou dizer que não é. Mas, novamente, aquele negócio. Primeiros episódios legais, metade da temporada, enrolação, último episódio legal. É isso que está acontecendo com o Invencível, entendeu? Novamente. Eu Na só vi a temporada. primeira. achei Não, legal. Eu a achei legal segunda. essa última temporada. É que você geralmente não gosta dessa enrolação, entre aspas. Eu gosto, porque quando essa enrolação é bem feita, ela dá uma profundidade a mais na psique dos personagens. Eu curto. Porque a segunda Eu temporada já gosto foi dessa isso. conclusão de como. Não, não foi. O Mark tinha Foi. chegado a uma solução. Agora ele vê que a solução que ele chegou é totalmente estúpida. E daí ele chega a outra solução que também é estúpida, mas ele ainda não entendeu. Tipo, pra te explicar, Alan. Hum. Antes ele tinha pensado assim que, não vou matar ninguém, então logo eu não mato ninguém pra me diferenciar do meu pai que matou pessoas. Então todo mundo que matar, eu tenho que ser o primeiro a falar que é errado, porque eu não quero que me comparem com meu pai. Tenho que me afastar o máximo possível daquela imagem que tem do meu pai. Ok. Aí nessa temporada, ele tem o desenvolvimento de, poxa, mas em alguns momentos parece que não há nada além dessa opção. Então, e parece que eu estou sozinho, ninguém entende meu ponto, ninguém está entendendo o que eu estou falando. E daí ele chega à conclusão de agora, se alguém passar do meu limite, eu vou matar. Então agora eu posso matar. Se ameaçarem a minha família e o meu bem-estar, eu vou matar. Então ele cria o próprio código de moral. Querendo se afastar do pai, ele deu uma volta completa e tá chegando exatamente aonde o pai tá. Tava, Uhum. né? Porque teve toda essa questão do desenvolvimento. Enquanto isso, o pai está vendo que está meio que amadurecendo, entre aspas, porque ele sentiu o peso das decisões, ele se arrependeu, tal, enfim. Aí é toda uma discussão à parte de, é válido o arrependimento dele, não é válido, enfim, genocídio. Mas enfim. Aí eu gosto disso, eu gosto desse desenvolvimento de, ele achava isso, agora ele acha isso. E tudo tem vários episódios provando vários pontos, porque ele não iria de 0 a 80 tão rápido assim, tão magicamente mágico. Nem tudo é Vingadores, que uma hora o Thor tá em depressão e a outra hora ele é o rei da comédia, super legal, super bacana, estou sério, estou trabalhando. Nem tudo é assim na vida. Eu acho muito mais interessante quando tem vários episódios mostrando como que a pessoa chegou nessa conclusão. É Mas devagar, mas eu gostei. a série não E eu acabou achei ainda, né? rápido também. Não, ainda não. Não. Vai ter umas 10 temporadas, eu acho. Nossa senhora. A Eu questão achei é bem. essa. Não acho É porque, também tipo que assim, eu acho. Invencível foi em nenhum momento uma série pra você assistir com afinco, assim, tipo, nossa, eu não posso piscar, senão eu vou perder alguma coisa. Não. Eu sempre tratei como se fosse uma série que eu vou colocando, fazendo trabalho, tipo, vendo roteiro, alguma coisa, e ouvindo também. Então, É porque eu achei também que tem ela esse veio ponto. muito. Ela veio muito naquela esteira do The Boys, né? Então, assim, eu acho Sim. que o maior destaque Uma dela coisa de era porque tinha super-herói com uma. sangue, porradaria. Era uma coisa bem visceral, assim, bem exagerada. Então, depois da primeira temporada, eu não tive muita vontade de ver o resto, não. Então, não sei como é que pra onde Aquelas foi. bem mandando agora, deixando o Luiz louco, deixando o Luiz com raiva. Bem aquela coisa máscula, hétero, de porrada e sangue. Tipo Watchmen. Ai, É porque, ai tipo que assim, saco. é porque Brincadeira. tem algumas séries que, quando chega, você vê que tem um certo potencial. Depois que Uhum. você percebe que não vai pra muito longe, parece que começa a andar em círculo a história.
E eu tive a impressão de que vai ser por esse lado aí. É que nem The Boys. The Boys também, pra mim, é uma série que também já deu, assim. Tá Uhum. rodando e Mas vai rodando e acabar na rodando. próxima. A temporada que rodou Tomara. foi a última só. Tomara, Foi a porque não tem última. mais sentido, né? Depois eu falo, nesse sentido, eu vou falar sobre outra coisa da minha série que eu vou falar depois. Mas, O enfim. meu medo de Invencível foi esse. Eu senti na segunda e na terceira que estava nessa questão. O meu medo é esse, ficar nessa questão de rodando. Del acha que não. Eu estou com medo de estar isso, que eles estão enrolando. Só que Invencível, ele está seguindo mais ou menos o caminho dos quadrinhos, né? Eles estão inventando uma coisa ou outra ali, mas eles estão seguindo os quadrinhos. O problema é que os quadrinhos têm muita coisa, né? E se for seguir os quadrinhos, mais ou menos como é o quadrinho, tem muita coisa pela frente, né? E se for seguir isso aí, vai levar muitos anos para entender o que eu quero dizer. Então, assim, se você for inventar, vai demorar mais tempo ainda. Então, meu medo é esse, One ficar Piece tá enrolando. aí. Pois é. E eu não gosto de coisas infinitas, né? O meu medo é esse. Eu real não entendo. Não segue quadrinho, aí reclama. Não segue quadrinho, reclama. Mas porque Ai, eles também gente, estão pelo amor de inventando, Deus. também tá inventando, né? O meu problema é esse, também tá inventando. Entendeu? Não é só como se estivesse seguindo o que tá, entendeu? Também tá inventando. Já Eles esse estão negócio, inventando alguma coisa que tá atrapalhando a história. Tipo, tá. Ai, não faz sabe sentido. esse Ai. final, sabe esse final que teve aí o demôniozão que apareceu? Já vai ser Hum, um arco inédito, que não tinha, uhum. entendeu? Não existe. Vai ser um arco inédito que foi inventado. Minha questão é Sim, essa. mas em outras Precisa, situações que aconteceu isso, pode ser teve um ótimo, pode ser problema para a excelente. história, para o enredo? Minha questão é essa. Precisa, pode ser excelente, pode ser maravilhoso. Posso queimar minha Uhum. língua, posso queimar minha língua. Mas assim, precisa, não precisa, já tem tanta coisa aí. A não ser que lá na frente eles cortem algo, entendeu? Assim, a gente cortou um Às negócio vezes vai aqui, acontecer, entendeu? Para dar às espaço para vezes esse negócio novo não. aqui. Às vezes é uma desculpa para ter um desenvolvimento de um outro personagem. Pode Deixa ser. eles, Luiz. Se for um negócio que, tipo, eu acho que às vezes a gente peca nisso. De ficar muito. Ai, mas isso, ai, mas aquilo. Às vezes é só uma série sobre super-herói que você vai assistindo de boa. E não é pra levar tão a sério. Eu só quero que acabe. Não quero ficar muitos anos nisso aí, não. Só quero que chegue no final. Faça como eu em Guerra dos Tronos. Acabou na quinta temporada e nunca mais se ouviu nada sobre. Isso. Não, eu quero, eu gosto de, eu Sim. gosto de, eu gosto de conclusões na vida. Não gosto de nada Mas foi uma indefinido. ótima conclusão. Foi uma ótima conclusão. Não teve resto. Não. Foi ótimo. Eu gosto do final de Game of Thrones, diferente de Você é certas pessoas. louco. Eu Você gosto é do louco. final. Você gosta de Obi-Wan, você não pode falar isso. Gosto de Obi-Wan. Alan, me ajuda. Ah, eu não sei. Eu não gosto de nada de Star Wars praticamente, então eu sou suspeito pra falar. Assim, Pronto, Gosto. vou apoiar Alan nessa discussão. eu gosto do clássico de Star Wars, eu gosto de algumas coisinhas aqui e acolá, mas no geral eu não entendo. A franquia de Star Wars tá rendendo tanto, assim, então sou suspeito pra falar. E eu também não É, gostei muito de Game of Thrones no geral, então eu sou péssimo pra falar também. Eu assisti, pronto. eu assisti a última temporada, as últimas temporadas, porque enfim o dragão ia fazer alguma coisa. O dragão, o resto Mas você concorda que o começo era mais coeso? de Game of Thrones? Uhum. Acho que sim. Acho que sim. Mas é porque, é como eu falei, eu já enjoei logo do começo da primeira temporada. Ah, entendi. Eu achei esse muito. Eu não gostei muito de Game of Thrones porque Eu eu achava muito. Muito. Como é que diz? Eu achava muito. Ah, eu não sei, acho que essa achava violento desnecessariamente, assim, sabe? Pra muitas coisas. sim, eu assisti Pequenas Coisas Como Estas, do Cillian Murphy, né, o novo filme do Cillian Murphy. Aham. É um filme maravilhoso, é um filme que quem não gosta, por exemplo, quem não gostar de adolescência por considerar parado, por considerar que fica em personagens não muito interessantes, não vai gostar. Não é uma história intrigante, não é uma história super interessante, é uma história contada no que não é dito. É uma história contada muito por troca de olhar, por subentendido, por
contexto, nada é explicado, nada é jogado, nada é falado. É muito sutil. E justamente por ser sutil, ele te machuca infinitamente. O Cillian Murphy é um ator muito bom nisso, né? Ele carrega muito, ele tem uma cara meio melancólica, naturalmente. E daí, quando ele ainda atua assim, é bem, bem impactante. O filme conta uma história fictícia da época numa época da Irlanda, em que. Irlanda? Irlanda do Norte? Não é especificada a região muito com exatidão, mas enfim. Na época, tinha algumas lavanderias. E nessas lavanderias, que eram. Como é que eu vou explicar sem pesar o clima? Eram as lavanderias de Madalena. Elas eram comandadas por freiras. E essas freiras pegavam jovens mulheres que eram tidas como perdidas da sociedade. Elas ou foram estupradas, ou elas foram ou abusadas, ou foram mães muito cedo, mães solo, porque o pai abandonou, ou elas usavam uma roupa curta, ou eram prostitutas, enfim, jovens perdidas. E daí elas eram presas e mantidas em cativeiro nessas lavanderias, torturadas, às vezes até vendidas, abusadas psicologicamente, verbalmente, fisicamente, pelas freiras. Tipo, invernos rigorosos, elas eram trancadas do lado de fora, junto com carvão, para serem torturadas por terem falado que estavam cansadas, por exemplo, para o trabalho. E não recebiam nada em troca, eram presas, não estudavam, não tinham chance de se reabilitar, de voltar para a sociedade. E daí, nesse contexto, o personagem do Cillian Murphy abastece várias casas, incluindo as lavanderias de Madalena, com carvão. E ele, pelo contexto dele que você vai conhecendo durante o filme, você vê que ele tem todos os motivos para desconfiar de que algo mais está acontecendo ali. E que ele não vai, a decisão dele ali não vai mudar nada. Ele vai ser ostracizado, não vai, porque toda a cidade era regida por essa lavanderia. Então, é uma cidade muito pequena, ainda é como se fosse um bairro ali, uma cidade muito pequenininha. Então, todo mundo fica sabendo, não adianta. E ele decide, em um ato de muita coragem e empatia, ele, e spoiler, decide fazer uma coisa que ajuda o mínimo, mas é o que ele pode fazer. E daí a mensagem do filme é que são pequenas ações como essas que são as gotas que com o tempo transbordam e geram uma revolução, uma revolta para que a gente consiga um mundo melhor. É lindo, 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 lindo. Uma sentimentalidade incrível no filme. Mas é muito torturante saber que nem pequenas ações como essas que o Cillian, o ator, né, o personagem do Cillian Murphy faz, eram possíveis naquela época. Nem isso acontecia com essas mulheres. Então, para vocês terem uma ideia, essas lavanderias só foram fechadas e o governo, porque o Vaticano nunca reconheceu o que acontecia lá, o governo só se desculpou agora nos anos 2000. Isso acontece desde 1800 e bolinha. Acontecia, né? Então é bem triste. O filme se passa em 1980 ali, mais ou menos. Nossa, pesado mesmo. Gente, é, é bem pesado. Mas é muito lindo. Assim, se você tiver num dia muito bom, eu recomendo assistir, porque é muito, muito, muito bom. É um filme muito incrível. Você sai querendo fazer alguma coisa, sabe? Pra ajudar o próximo. É muito gostoso essa sensação. Infelizmente É eu perdi tipo a sair de cabine. Spotlight. Uhum. Eu perdi a cabine de imprensa desse filme, infelizmente. E não fui assistir ainda. Ah, é muito bom.
É a mesma coisa de Vitória. Vitória que tá acontecendo, que tá passando no cinema, né? Que é o filme nacional com a Fernanda Montenegro. Você sai também com essa sensação de eu vou conseguir ajudar alguém, eu vou conseguir. Só que Vitória não é tão triste. É triste também, mas não é tão triste porque tem uma solução mais esperançosa ali. A do Killian, não. A do Pequenas Coisas Como Estas é tipo, eu pude fazer isso, e isso no panorama geral não vai mudar nada, mas para essa pessoa mudou. Você muda de pouquinho. Trabalho de Hum. formiga, essas coisas. Próximo. Eu Sou acho que o eu? próximo aqui, os Ah, três assistiram, né? diga. Qual? O filme Acompanhante Perfeita. Acompanhante Perfeito. Eu não assisti não esse filme. Não Não assisti? assistiu? Eu Assistiu, acho que não? não. Você não Não, fez acho que não. Foi? a resenha, não, do filme? Foi? Pensei que Conta tinha aí, pra feito, ver se não? me... Conta aí pra ver se me... Pelo título não tô lembrando, não. O filme com a Sophie Thatcher, que faz a Iris, a robozinha com o Jack Quaid? Pensei que tu tinha assistido, não? Ah, tu perdeu a cabine, não? Ou eu perdi a cabine esse daí. Ah, foi, é isso mesmo. Pensei que tu tinha assistido. O filme Acompanhante Perfeita, um filme que... Muitos plot twists, né, Del? Plot twists atrás de plot twists. E é um dark comedy, como posso dizer assim. É um grupo de jovens vai passar um fim de semana numa mansão de um cara rico, né? Um coroa rico que namora uma digamos assim, das amigas desses jovens, né? E acontece um assassinato, né? Ele vai dar em cima da namorada de um deles ali. Ela não não cede para esse cara e ela assassina ele, assassina o coroa, né? E tem a reviravolta, né? A primeira reviravolta, digamos assim. Ela é um robô, né? Ela é um androide acompanhante. E daí se desenrola todo o filme, né? Se desenrola todos os plot twists a partir daí. Que o namorado dela, digamos assim, entre aspas, é o dono dela, né? Que é o Jack Quaid, que comprou ela e etc. E meio que isso fazia parte do plano, né? Que era para eles ficarem com o dinheiro do dono dessa casa, que ele era rico, que ele estava mancomunado com o namorado do dono, com a namorada do dono da casa, etc. Tem todo um desenrolar, né? Dessa história aí. E eu achei um filme muito bom, velho. Muito bom. Eu não tinha visto trailer, não tinha visto nada. Del que me chamou Eu para ver o acho, filme. eu acho que eu lembro de ter visto o trailer desse filme, mas eu não lembro do resto. Eu, por não ver nada, ter ido ver assim de surpresa, é, foi tudo uma surpresa, né? Foi muito bom. Depois eu fui ver, dar uma olhada no trailer. Eu acho que o primeiro trailer não entrega. O primeiro trailer não entrega. Os outros materiais de divulgação entregam muito o que é o filme. O primeiro trailer é muito bom. Os outros entregam alguma coisa. Eu achei Sim. meio E daí broxante. estraga, Foi bom ter ido sem ver nada, né? E até ter perdido o começo, porque assim, a gente chegou atrasado na sessão. E daí a gente perdeu a introdução do filme. E eu falei para Luiz que depois eu voltei para a introdução do filme e fui ver, né, o que que a gente perdeu. E o fato de ter ido sem ter visto a introdução do filme foi muito melhor. A gente teve muito mais plot twist, a gente teve muito mais revelação, não atrapalhou na situação de entendimento da história. Porque ela começa, Alan, falando, ai, eu sou tal pessoa. E eu me senti muito bem em 2 dias. Os melhores dias da minha vida foram o dia que eu conheci é Josh, né? Era É, Josh? é O Josh. Josh, o dia que eu conheci o Josh, daí aparece uma cena romântica, papapá. E o dia em que eu matei ele. Então, tipo, você já tem o final. Ali no começo. E foi muito bom não ter visto isso. Porque a gente não sabia se ela ia conseguir acabar com ele ou não.
Então foi muito legal. É. Ah, mas eu lembrei o que eu tinha visto de material de divulgação do primeiro trailer. Nos filmes que eu tava vendo na época, no cinema, o primeiro trailer mostrava esse filme como se fosse um filme de namorada é, alucinada, Obcecada, obsessiva. obcecada, Sim, eu lembro entendeu? disso. Uhum. Uhum. E era um ótimo trailer. Ah, uma namorada obcecada, cheia E de daí eles até sangue. brincaram, porque era o mesmo estúdio de Diário de uma Paixão, que é o filme romântico, né? Pô, é um excelente trailer, cara. Engana a audiência, né? Uma namorada Sim. obcecada, perseguindo o cara, não sei o que, o cara bonzinho, tal, apaixonado, e ela começa Aí a tem o perseguir trailer que ele. mostra ela colocando a mão em cima da vela, mas não mostra o que acontece. Aí mostra eles jantando e ele com uma cara meio desconfortável, assim, você pensa, meu Deus, o que que tá acontecendo? Será que eles são sequestrados? Fica uma coisa meio aberta também. Também Uhum. legal. Só Eles que daí depois invertem eles começaram a totalmente a entregar. situação do filme, pô. Eles invertem a situação do filme. Eles mostram no trailer um como se ela tivesse perseguindo ele, como se ela fosse Uhum, uma namorada psicopata. E quando você vai ver no filme, é totalmente ao contrário. E eu acho isso sim, maravilhoso. Só que o segundo trailer estraga tudo. Já mostra que ela é um sim. robô, tal. É uma merda isso, pô. Pelo amor de Deus. E daí já, porque daí eles falam, é o mesmo estúdio que te trouxe Diário de uma Paixão e Noites Brutais. Aí você fica, pera, como assim? Dá um tilt. Mas é legal. É legal essa brincadeira. Eu queria que eles tivessem se permitido brincar um pouco mais com isso. Teria sido muito legal na divulgação. Em vez de entregarem logo de cara. É, ainda bem que a gente não viu mais trailer, né? Que a gente chegou na Uhum. surpresa mesmo, porque o filme aí tem mais plot twist dentro nessa aí. Eles É brincam muito com muito essa legal. questão. Uhum. Muda até o gênero, parece, né? Muito doido. É muito Interessante, bom mesmo. interessante. Muito bom, muita surpresa. E o próprio personagem do Jack Quaid, ele começa com um plano simples, aí esse plano vai dando errado, e cada vez mais vai se aprofundando e vai ter que, tipo, cara, e agora? Porque começou de um jeito. E ele vai ficando pior e a justificativa vai ficando pior, 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 pior. E agora, né? Tipo, vai fazer o quê, né? Uhum. Então, e termina muito bem o filme, assim, né? Assim, entre aspas, né? Guardadas as devidas proporções, termina bem pra ela, né? Já que a gente, como o Del disse Que é quem aí, importa. Aquelas. é, mas eu gostei bastante do filme, como era daqueles filmes que não estava no meu radar e Del colocou no meu radar, né? Sempre fazendo Eu, meu trabalho aqui árduo. eu gostei bastante desse filme, né? Muito, e eu não conhecia essa atriz, não fazia ideia quem ela era, mas eu Ela vi aqui fez que ela. Yellow Jackets. Isso, que é uma série que eu vejo muita gente falar, e dizem que é muito excelente, Yellow Eu Jackets. também tenho vontade de assistir, não vi ainda. Eu Muita acho gente fala. divertida. Não sei nem de que se trata, mas eu vejo muita gente. Ela e aquela outra. Yellowstone? É Yellowstone? Yellowstone Sim. é legal. Yellowstone é muito legal. E a prequel, que tem uma série prequel, né, de Yellowstone, que é com Harrison Ford. É incrível. Isso. O pessoal fala muito dessas séries aí, então são séries que eu tenho vontade de ver, mas eu nunca ouvi falar dessa Sophie Thatcher. É, nunca tinha ouvido falar. Foi Primeira ela que vez. fez a Priscila, se eu não me engano, não foi? Deixa eu ver, ela fez Maxine, fez Herege, fez Blink. Herege, isso, é Herege. Eu confundi as pessoas. Acho que não fez Priscila, não. Eu Ah, tô agora eu trocando tô as vendo, ela bolas. fez o livro de Boba Fett. Quem ela era no livro de Boba É, Ah, em Herege, ela... ela é uma das irmãs, é incrível. Tem uma série que eu tô assistindo, mas que eu acho que a gente pode comentar quando ela terminar, que é a série do Demolidor Renascido, né? Tá Isso, com passando toda certeza. terça-feira na Disney Plus. Estou gostando, apesar de eu ver muita gente criticando e tal, mas a gente comenta melhor quando terminar, né? Isso. Tem um filme que eu assisti antes daquela nossa sessão do Oscar, que eu vou comentar só por cima e depois eu comento o meu último filme e acabou. É, que é A Máquina do Tempo. Esse eu vi numa cabine online, na verdade. Ele foi do finalzinho de fevereiro, na verdade. A Máquina do Tempo. E
É curioso esse filme porque ele foi feito num esquema de sabe aqueles filmes que fazem que eles simulam que foi encontrada uma filmagem perdida de alguma coisa, entendeu? Tem um Que É filme gênero tipo de é isso. esse, terror só Alan? pra isso. É founded footage que eles chamam, né? Isso. Então, esse filme ele conta essa história de duas irmãs que na época dos anos 30, né? Elas encontraram, uma delas era metida, inventou uma máquina do tempo que usava ondas de rádio, né? E aí elas começam a descobrir coisas do futuro sobre coisas que vão acontecer na Segunda Guerra Mundial, que o mundo vai mudar, né? Que a ascensão do nazismo, do Hitler e tal. Então elas começam a usar esse conhecimento que elas adquirem, né, para tentar amenizar tudo se passa na Inglaterra, né? Essa história desse filme. Então elas tentam amenizar o avanço, né, toda a ameaça do nazismo à Inglaterra, né? Então o filme é curioso porque ele foi filmado todinho com câmeras e lentes antigas mesmo, sabe? Daquela época, câmeras de 1930 e tal. Então você assiste o filme com a sensação de que está vendo uma coisa velha. É até muito incômodo assistir o filme assim boa parte do tempo, porque a imagem é muito ruim, sabe? Assim, a imagem é preto e branco, sabe? Você não consegue enxergar direito as coisas e tal. E aí a história vai seguindo essas duas irmãs e como é que elas vão tentando salvar as pessoas de bombardeios, alertar de que bombardeio vai cair na cidade tal. E é muito doido. E elas acabam sendo descobertas pelo governo, que quer entender como é que funciona essa máquina do tempo. E aí as coisas dão errado, e aí vai vir que o Homem do Castelo Alto, sabe aquela série? Que os nazistas se deram bem? Então eles começam a história vai mudando, os rumos da história vão mudando, né? Os nazistas dominam, controlam a Inglaterra, enfim. Vai acontecendo um monte de coisa nesse filme, tudo com essa pegada de documentário, sabe? De filme, de filmagens encontradas mesmo. Então, é um filme interessante mais por isso, pela, por essa tentativa de fazer essa técnica, né? Para contar essa história meio futurista, sabe? Meio quase, como é que eu posso dizer? Quase, quase um what if, né? Quase e se, né? O que acontecia na história se Hitler tivesse dominado, tivesse ganhado, né? E, enfim, é um filme legal, a história é legal, mas como eu falei, o que me incomodou muito foi por ser um filme com essa aparência de velho, é muito ruim você tentar levar até o final essa proposta. É complicado um pouquinho, mas é interessante pelo roteiro. Você acha que atrapalha igual a escolha de Nicole Boyce? Que Não, acaba atrapalhando um pouco e quebra ali a história ou não tanto? acho- não tanto, não tanto mesmo, assim. Eu acho que é Ah, diferente. É porque a qualidade mesmo do filme em si incomoda, sabe assim? Porque uhum. você vê que é um filme muito antigo, que não houve é que ele é tudo em preto e branco e ainda é mal feito assim o filme. No sentido Tipo a de, Bruxa de Blair. nossa, pior ainda. Pior que a Bruxa de Blair. Nossa. É um negócio assim. A qualidade, tô dizendo, é meio angustiante você assistir. As imagens que eles colocaram na internet de divulgação é mais limpinha, é mais clara. Você vê assim, nossa, dá pra ver bem as personagens e tal. Só que quando você vai ver o filme, é realmente pra você estar assistindo um filme antigo. É muito, muito doido. Que filme Mas a é esse, história é Alan? Porque eu interessante. procurei no IMDb e não achei nada. Como é que tá o nome dele é original? Bom, o nome que eu tenho é A Máquina do Tempo, de Andrew Ledge, né? Agora, hum, o título dele original, eu não tô com ele aqui. Não tô com ele aqui. Hum, ele foi distribuído no Brasil aqui pela Pandora Filmes, mas eu não tô com o nome dele original aqui, não. Não sei. Não sei te dizer. Vou Mas ele procurar teve no. em cartaz, ele foi meio que filme de festival, sabe? E depois acho que ele não durou muito tempo nos cinemas, não. Ele ficou em cartaz, não. Com certeza não sei
Não sei em que streaming ele vai parar. Capaz de ser no Mubi. Tem cara de coisa do Mubi, assim, sabe? Aqui, Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo, isso. Se passa nos anos 40 e É um tal, filme Segunda de Guerra dois mil e Mundial. vinte e dois. É um filme relativamente antigo, mas que chegou aqui no Brasil depois de fevereiro. No finalzinho de fevereiro. Eu falo logo outro filme ou a gente segue Olha o título adiante? original. O título original é Lola. Sim, é Lola porque é o número da Máquina do Tempo. Foi batizada por causa do nome da mãe das Que as doideira. irmãs, né? Acho que o Só Peixoto gostaria desse tipo É, de filme. O Peixoto que gosta dessa coisa de guerra e tal, ele ia gostar. Segue aí. acho que você tem mais algum, Luiz? Não. não. Eu tenho só mais um filme, mas pode falar, Del, primeiro aí. Ah, é que eu tô na mesma situação sua com Demolidor. Eu tô assistindo White Lotus, que ainda não acabou. Tô assistindo Isso. Demolidor também, mas eu não tô nem atualizada no último que lançou, então Uhum. não estou Foram, realmente atualizada. E e foram dois, lançou inclusive. dois. É, Isso. É, então eu Excelentes nem. episódios. já tá no sexto episódio, na metade da série. Quer que eu fale Aí logo o meu, então, tô. ou tu encerra o, É melhor, porque eu não tenho mais nenhum que eu assisti que eu penso, nossa, uau, que filme o bom, que série filme, o boa. filme, o filme que eu assisti também foi uma cabine online, né? Uma cabine, Uhum. mandaram um screener pra mim. Ele também é como Máquina do Tempo nesse sentido de que é um filme antigo, mas que só tá nos cinemas agora, né? Que é um filme brasileiro, inclusive, se chama Onda Nova. Vocês já ouviram falar desse Hum, filme? Conhecem? não. Não. Onda Esse Nova. filme Ah, sim, é de é futebol. isso, ele é um filme, Ah, eu sei, eu sei. Eu pensando, ele é um filme onda, surf? ele é um filme da década de 80. Ele, na verdade, ele foi Uhum. lançado no ano em que eu nasci, em 83. E Olha naquela só. época ainda era finalzinho da ditadura. E ele foi proibido, ele foi censurado na época nos cinemas. Ele foi feito para aquele movimento todo da boca do lixo, né? Aquela coisa de cinema meio assim, crítica social, com tons de porno chanchada ainda, sabe? E ele é muito louco. Ele conta a história de um grupo de mulheres, de jovens mulheres, né? Que estão formando um time de futebol feminino numa época em que o futebol até então feminino era proibido no Brasil e foi liberado naquele ano e elas iam começar o movimento, né? Elas iam começar o movimento lá com um time ligado ao Corinthians, se eu não me engano. É um filme, é como se fosse elas são uma subdivisão do Corinthians, né? Tanto é que o Casagrande faz parte do filme, o Casagrande tá lá. Esse filme ele é conhecido muito na internet pelos memes dele, assim, pelos alguns memes bem absurdos. Se vocês jogarem Onda Pérola, que é bizarro, assim, são coisas que eu não consigo nem pronunciar, assim. Ah, agora eu já sei qual é esse filme. É, Pois é. Então, assim, é estrelado pela Carla Camurati, né? Gustavo Casagrande, eu queria que você me escabaçasse. Exatamente. Agora eu sei qual é. Vai relançar, né? Tá Não, legal. ele lançou agora, nessa quinta-feira nos cinemas. Ele já Ah, foi relançado relançou? agora. Então Entendi. eu tive acesso à cabine de imprensa, né? Certo. Pude assistir, porque ele foi remasterizado em 4K, né? Então, assim, é um filme que ele é muito engraçado, ele é muito irreverente, né? É muito doido. A história não tem muita profundidade, né? É basicamente essas garotas se preparando para uma grande partida que elas vão ter contra um time da Itália. O filme, o time se chama Gaivotas Futebol Clube, Gaivotas com Y. Então fica Gaivotas, parece um negócio engraçado, assim. Entendi. Então, então é Gaivotas Futebol Clube. Então o filme tem a Carla Camurati, que eu conhecia a Carla Camurati, ela é atriz e tal. Já tinha Sim. visto ela atuar, mas eu conhecia ela mais como diretora, né? Eu lembro dela ter dirigido Carlota Joaquina, que foi um filme que eu assisti há muito, talvez um dos primeiros filmes que eu lembro de ter assistido assim com alguma consciência de que era um filme brasileiro, né? Assim, na minha vida. E tem a Cristina Mutarelli também, que é uma graça desse filme muito louca, que ela faz a Lili. Tem participações também da Vera Zimmermann, novinha, cenas sáficas lá quentes, né, no filme. A Tânia Alves, que canta muito no filme.
Também uma cantora, também ela é uma atriz conhecida. Tem participação ali no Casagrande da Regina Casé, ela aparece em alguns momentos ainda, né? Nossa. E nova também, bem novinha ainda. E do Caetano Veloso. O Caetano Veloso tem uma cena também que também é uma cena que aparece muito viralizada também na internet, aqui e lá, dele se pegando com uma moça dentro do Fusca, num carro, indo sendo levado pelas ruas de São Paulo enquanto dava os amassos na moça lá. Então é muito doido, não sei se era a mulher dele ou enfim, mulher na vida real, né? Ou se era só uma atriz, eu não lembro agora. Então, assim, é um filme muito engraçado, mas também é aquela coisa, né? Se você tem que ter aquele filtro, né? De saber que tem aquelas cenas mais quentes e tal. E o final é muito louco. Parece que o filme não tem. Às vezes parece que o filme não tem pé nem cabeça. Parece que Não, eles tem quiseram não. só juntar um monte de coisa, mas a trilha sonora é fantástica desse filme. A trilha sonora é fantástica. O final é aquela coisa bem oitentista, com coisas americanas juntas também e tal. Então, assim, é um filme que eu acho que eu recomendo para quem quer conhecer esse lado do cinema brasileiro, né? Ele foi muito reprisado na época em que ele não tinha sido remasterizado ainda. Ele foi muito reprisado no Brasil. E tava no MUBI, inclusive, também. E agora, com essa versão nova, acho que ele saiu de cartaz, deve voltar só depois, né? Deve voltar quando tiver já liberado para home video. Mas é muito engraçado esse filme. Tem muitas coisas engraçadas, assim, que você fica pensando como é que eles viam algumas coisas na época e tal. E é muito louco pensar que é um filme que foi censurado, né? Porque ele foi. Porque ele tratava de muitos temas que na época, para eles, eram tabus muito, sim, né? Como questões de homossexualismo, né? Aliás, que eles chamavam de homossexualismo, né? Que a gente depois passa a tratar como homossexualidade, né? Que o homossexualismo era mais era visto como uma doença, como uma coisa degenerada e tal. Então era e eles fazem muitas piadas com isso. É muito louco esse filme, muito louco. E tem uma estética que me impressiona, assim. Para os dias atuais, ele é muito disruptivo, muito doido, muito doido. Então, assim, fica a dica. Quem quiser assistir, vale a pena. Sim, eu vi o trailer no Twitter. O trailer já é uma loucura, né? Imagina o filme. Tem um trailer soft e tem um trailer sem censura, que já já te mostra assim o que que tem de mais picante no filme, mais pesado. É, eu vi esse daí. Eu vi o sem censura alguma. Pois é. Uhum. A única coisa que eu assisti, mas assim, eu não vou falar, nossa, recomendo, porque é muito específico, é muito. Tem que estar na vibe. E mesmo assim é uma coisa que eu vejo que poderia ter sido melhor executada. É Além da Escuridão, que é um filme baseado em fatos reais, em que um menino adolescente, assim, tá saindo de uma situação em que ele não tem nenhum suporte, nenhum apoio, não tem uma família, tá morando no próprio carro, e um professor adota ele. Fala, tipo, ó, não, vem morar na minha casa que eu vou te custear, vou te ajudar, tal. E daí vai, o menino vai sendo encorajado pela professora, e tem aquelas coisas de, mas você me adotou, me colocou para casa para eu ser seu projeto, tal, sabe? Essas coisas que sempre tem. É uma história sem muitos plot twists, porque é baseado em fatos reais. O menino melhora, o menino começa a ser muito grato pelo professor, o professor é muito bacana, e depois ele volta e faz doação, e ele começou uma casa de adoção, um orfanato, um projeto super legal. Só que assim, é um filme tipo Um Sonho Impossível, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, dá tudo certo, tem aquela música emocionante e tal. Só que você tem que estar muito na vibe, porque também tem tanta coisa triste acontecendo ali, e você fica, meu Deus do céu. É uma bagagem que você tem que ter ali, sabe, pra aguentar tudo que tá acontecendo. É pesadinho o filme. Pesadinho e não tem uma. Não é igual do Cillian Murphy, que você fica, poxa, tem uma atuação que carrega isso, porque tem momentos em que a gente fala de tentativas de tirar a própria vida, tem momentos de abuso, momentos muito sérios de violência, e a atuação não chega lá para mostrar a importância desse momento.
Aí você compreende que é uma coisa importante, só que o ator não consegue transbordar muito essa importância. Aí ele falando fica. Eu vou fazer uma comparação injusta aqui, totalmente injusta, porque ele não é nem metade ruim do que a Gal Gadot é, mas é tipo a Gal Gadot tentando falar alguma coisa com intensidade ali, tipo, Kal-El, não! E você fica, beleza. Ele tá dando essa ênfase 0 numa situação em que era pra ter uma ênfase 1000, então você fica dividido entre estou muito emocionado e estou 0 emocionado. É um filme bom, mas não é bom. Faz sentido? Faz. É Total isso. Faz sim. sentido. Então é isso, A gente. história é muito legal, mas não chega lá, não. Mais uma lista aqui. Então daqui a 3 meses voltamos com mais coisas que a gente consumiu e não gravamos podcast. Espero voltar feliz com White Ah, Lotus, com muita coisa legal. White Lotus eu acho que vai decepcionar, hein? Eu acho que não. Eu tô gostando bastante. Voltamos em breve aí mais um podcast Nerd Debate. Obrigado, Del. Obrigado, Alan. E até a Um beijo, um próxima. queijo. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu. Tchau.